Uma semana de fortes emoções vem aí. Zeynep fica devastada ao descobrir que Sinan sabia há meses que Turna estava viva e decide pedir o divórcio. E prepare o coração. Turna faz as pazes com Zeynep e volta a chamá-la de mãe em uma cena emocionante que vai tocar a todos. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Mãe, no resumo semanal de 26 a 30 de janeiro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Zeynep liga para Sule. Nervosa, Sule pergunta se ela não entende, que ela não quer falar com ela. Zeynep insiste, pede para se encontrarem e promete que não a incomodará mais. Sule pergunta para que quer conversar com ela. Zeynep diz, pela Meleque. Surpresa, Sule pergunta se ela acabou de dizer Meleque e diz que é a primeira vez que ela falou o nome dela direito. Zeynep diz que falou Meleque e pergunta se podem se ver. Aissel volta para casa e arrasada diz a Gonu que o noivado do filho terminou. Ela garante que o filho e a nora nunca mais vão entrar na casa que ela arrumou toda e pede para Meleque pendurar a chave porque ela nunca mais vai ser usada. Sule vai ao encontro de Zeynep. Zeynep fala de como sofreu por acreditar que Meleque tinha morrido e pergunta por que ela fez isso com ela, porque disse que a Meleque estava morta. Sule pergunta o que ela quer. Zeynep diz que quer poder ver a Meleque. Sule diz que a Meleque não quer mais encontrar com ela. Zeynep diz que talvez essa seja a sua última oportunidade de ver ela. Elias leva Sengiz ao bar de um amigo para falar com ele sobre uma sociedade. Sule pergunta a Zeynep se ela vai ficar paralisada. Zeynep diz que pode ser isso ou pode ser pior. Sule pergunta como assim, o que pode ser pior que isso? Zeynep pergunta o que ela decidiu, se ela vai poder passar algumas horas com a Meleque. Sule diz que Meleque não vai querer ir, não importa o que ela faça. A Meleque já disse que não quer mais ver ela e pergunta o que pode fazer, se vai obrigar a filha por acaso. Desolada, Zeynep diz que entende. Sule então diz, tá bom, vamos perguntar para ela, quem sabe. A gente pode ir juntas, talvez. Elias pergunta a Sengiz como ele vai conseguir dinheiro para ser sócio no bar de Ahmed Mustafa. Sengiz diz que vai resolver. De repente ele para, surpreso, ao ver Zeynep passando em seu carro. Elias percebe que ele ficou estranho e pergunta o que foi. Sengiz diz que não é nada. Karide recebe alta e volta para casa. Duru diz à mãe que Gonu perguntou por ela e queria vê-la. Karide pergunta se Zeynep tem falado com Gonu ultimamente. Zeynep diz que sim. Ainda está brava com ela, mas ela também acabou de descobrir sobre a Turna e estava procurando uma maneira de lhe contar. Duru diz que gosta muito da senhora Gonu, mas também ficou brava por ela esconder isso. Como alguém consegue ficar calado sabendo de uma coisa dessas? Duru diz a Zeynep que teria contado para ela na hora que descobrisse. Sinan, Karide e Gansi ficam caladinhos, só escutando. Ao ficarem sozinhos, Sinan pergunta para Karide o que o Ali sabe sobre a Turna. Karide diz que pelo que sabe, ele não sabe de nada. Zeynep se aproxima deles, diz à mãe que as irmãs estão fazendo sopa e ela e Sinan já vão embora. Sinan vai até o jornal falar com Ali. Ali diz que sabe que ele está curioso. Se ele quiser, pode facilitar as coisas para ele e conta que descobriu que ele sabia que a Turna estava viva, mas diz que não sabe por que ele escondeu isso. Sinan pergunta como ele soube disso. Ali diz, eu sou jornalista. Por que escondeu uma coisa dessas? Por que não contou para Zeynep? Sinan diz que não deve nenhuma explicação para ele. Ali pergunta o que ele quer dizer com isso. Sinan diz que quer dizer que existem razões para fazer o que fez e não precisa dizer nada para convencer ele. Ali diz que tudo bem, mas pergunta por que ele acha que a Sule decidiu fazer isso e como ela conseguiu, se ele não acha que a Sule precisou de ajuda para conseguir fazer isso. Sinan pergunta se Ali acha que ele é o responsável e diz que não foi ele, que descobriu por acaso há 3 meses. Sinan deseja sorte para Ali, dizendo que ele vai precisar para poder encontrar as respostas e vai embora. Ali diz para si mesmo que vai encontrá-las. Antipática, Karide liga para Gonu, acusando ela de ter contado para o Ali e pergunta como que ela foi capaz de dizer isso para um homem completamente alheio à família delas.
Gonu diz que se Carride continuar com seus insultos e ataques, vai desligar o telefone e pergunta se ela não percebe a forma que está a tratando. Gonu diz que se ela continuar com aquela atitude, será a última vez que falará com ela no telefone. Já chega. Carride diz que fez uma pergunta simples e ela não é capaz de responder. Sem paciência, Gonu diz: eu não disse nada para o Ali ou a qualquer estranho. Eu não iria mencionar isso para qualquer um. Isso é o resultado da culpa horrível que você sente em seu coração, não é mesmo? Carride fica caladinha e Gonu continua. E quer saber mais? A culpa não vai desaparecer, nunca irá embora. Inclusive ficará maior ainda, até que esse fogo a consuma viva. Agora eu vou te dar um conselho. Conte tudo o que aconteceu para Zeynep. Conte para que ela possa te perdoar. Aqui só existe uma culpada e é você, senhora Carride. Você feriu a todo mundo com isso. E ainda não percebe. Não me ligue de novo até fazer o que precisa ser feito. Gonu desliga o telefone e Carride chora. Arrasou, Gonu. Até que enfim você falou umas verdades para essa Carride. Palmas para você. A senhora Zeynep diz: que alívio, Gonu. Parabéns, minha querida. É assim que se faz. Selim leva flores para Ganse e a convida para jantar à noite em seu iate. Ganse aceita e diz que achou uma ótima ideia. Zeynep conta para Sinan como foi a sua conversa com Sule. Sinan pergunta se ela acha que a Turna vai querer vê-la. Zeynep diz que não sabe, mas um dia a Turna vai ficar feliz por elas terem passado esse tempo juntas. Ganse chega ao iate de Selim. Selim abre o champanhe e diz que comprou no mês passado quando foi para a França e estava guardando para uma ocasião especial. Selim brinda com ela por aquela noite. Depois das verdades que ouviu de Gonu, Carride fica pensativa. Ali conversa com Duru sobre um artigo que ela escreveu. Diz que ficou excelente e vai mandar agora mesmo para a redação. Duru fica muito feliz. Carride liga para Zeynep, mas como ela está no banheiro, Sinan atende o celular dela. Carride diz a Sinan que contará tudo para Zeynep. Já tomou uma decisão. Sinan diz que ela não pode, não agora. Esse não é um bom momento e pede para ela se acalmar, pois não parece estar muito bem. Carride diz: o peso da minha consciência vai me matar, Sinan. Eu vou contar tudo para ela, não posso mais. Sinan diz que entende, mas agora a Zeynep precisa de um tempo e ela também precisa se recuperar. Carride diz que acha que ele tem razão. Tá boa noite e desliga. Sengiz pergunta a Sule se ela tem visto aquela mulher, Zeynep, ultimamente. Sule diz que não viu ninguém e pergunta por que ele está perguntando isso para ela. Sengiz diz que hoje teve a sensação de ver ela dirigindo o carro na rua. Melek fica atenta à conversa deles. Sule diz que Sengiz pode ter confundido Zeynep com outra pessoa. Sengiz diz que ela estava num carro de luxo, que na semana passada estava estacionado na frente da casa deles e pergunta se ela tem certeza de que não a viu. Sule continua negando que tenha visto Zeynep. Sengiz diz que se vê aquela idiota, ela vai pagar por ser tão intrometida. Sule diz para ele fazer o que quiser, que não tá nem aí. Melek fica com medo de que Sengiz faça mal para Zeynep. Selim diz a Ganse que a noite está linda e pergunta o que ela acha de navegar. Ganse se afasta dele e diz: acho que o senhor já se aventurou o suficiente, senhor Selim. Selim pergunta como assim. Ganse diz que tem umas fotos ali que vão explicar melhor para ele sobre o que ela está se referindo. Selim fica surpreso quando Ganse mostra para ele uma foto dele com a esposa e os filhos e pergunta se aquilo é uma piada, se ela está brincando. Ganse diz: não, eu estou falando muito sério. Eu não me envolvo com homens casados, senhor Selim. Além disso, o senhor tem 2 filhos. Selim diz que ela entendeu tudo errado. Ganse diz que entendeu perfeitamente e foi ali para falar sobre negócios com ele e que soube que ele começou a trabalhar com outro escritório de advocacia. Selim diz que parece que ela é uma mulher séria. Ganse diz: pois é, mas o senhor não é um homem sério. Então acho melhor o senhor devolver os seus casos pra gente, E acho melhor eu ir embora. Tenha uma boa noite. Bola dentro pra você, Ganse. Muito bem, colocou esse sem vergonha no lugar dele. No dia seguinte, Sengiz sai de casa e Sule chama Melek para sair. Ao chegarem no parque, Melek fica surpresa ao ver Zeynep.
Zeynep se aproxima deles e dá bom dia. Chamando Sule de mãe, Meleque diz para voltarem para casa. Sule diz que não, vão ficar. A professora foi passar um tempo com ela. Zeynep diz a Meleque que é verdade, queria passar um tempo com ela. Sule diz que vão sentar todos juntos, vão se divertir, e o sol é muito bom para o Hassan, para irem pelo irmão dela, para ela parar de besteira. Meleque decide ficar, mas continua tratando Zeynep com frieza. Zeynep diz que Hassan é tão lindo e pede para segurá-lo. Sule permite. Zeynep brinca com Hassan e pergunta se ele ama muito a irmãzinha. Meleque diz que ele não sabe falar. Zeynep diz que sabe, mas acha que a primeira coisa que ele vai dizer é o nome dela. Meleque diz, ele vai falar Meleque. Sule gosta do que Meleque diz. Zeynep fica triste, mas tenta disfarçar. Meleque pergunta à mãe se podem ir num brinquedo. Sule diz que vai levá-los e se afasta com eles. Zeynep fica sentada, os observando. Karide vai até a casa de Gonu. Diz que cometeu um grande erro e ela estava certa. Karide continua. Me chamo de egoísta ou me chamo de arrogante. Diga o que você quiser. Você tem razão. Eu sinto muito, Gonu. Eu descontei em você e te ofendi profundamente. Gonu diz que está bem. Karide diz que finalmente decidiu contar para Zeynep. Se ela não quiser voltar a vê-la ou falar com ela, ela aceita. Tudo o que quer é a felicidade dela. Karide pede para Gonu prometer que vai cuidar da Zeynep quando ela não a quiser mais por perto. Pergunta se a filha delas vai ser muito feliz e a abraça chorando. Surpresa com o gesto dela, Gonu diz que a filha delas será feliz sim, muito feliz. Zeynep e Sule ficam observando Meleque brincar com Hassan. Sule diz a Zeynep que também aconteceram coisas boas com ela e mente ao dizer que é cantora em um restaurante. Zeynep pergunta quem fica com as crianças enquanto ela canta. Sule diz que tem tudo organizado. Quando sai, paga a vizinha para ficar com elas. Sule diz que Zeynep fala assim para fazer ela se sentir culpada e a chama de petulante. Sengiz tenta conseguir o dinheiro para ser sócio do bar de Ahmed, onde Elias o levou. Zeynep tira a foto de Meleque e Hassan. O homem diz que pode tirar uma delas também. Meleque sai do lado de Zeynep e senta ao lado de Sule. Depois, Zeynep chama para ir embora porque já está na hora do almoço. Sule pergunta para onde vão. Zeynep diz que vão fazer um piquenique. Sule diz que vai ao banheiro e entrega Hassan para Zeynep. Zeynep diz para Meleque ir na frente, escolhendo um lugar. Como Sule ainda não voltou do banheiro, aproveitando que está só com as crianças, Zeynep chama Meleque de turno. Meleque não responde. Zeynep então a chama de Meleque e Meleque olha para ela. Zeynep diz que a ama muito e sempre vai amá-la, e mesmo estando longe uma da outra, ela mora em seu coração. Ela sabe disso. Zeynep diz que sempre agradece por ter tido ela ao seu lado e pergunta se ela se lembra daquele dia na praia, do dia em que ela se tornou mãe dela. Zeynep continua. Saiba que nada disso vai mudar, porque você ainda, lá no fundo, é a minha filha. Mesmo não me chamando, você é minha filha e eu sou a sua mãe. Jamais vou esquecer os momentos que vivemos. Eu amo você muito. Sule se aproxima deles e Meleque diz a Hassan que a mamãe está vindo. Sule diz a Meleque para comerem logo ou vão se atrasar. Meleque fica olhando fixamente para Zeynep. Mais tarde no hospital, Zeynep diz a Sinan que a turna ainda está ríspida. Sinan diz que ela vai melhorar com o tempo. Sule deixa Meleque e Hassan em casa e vai conversar com Haidar. Ela diz que descobriu que Sengiz não presta e tem que se separar, por mais que saiba que vai ser difícil, porque ele vai ficar atrás dela e não vai deixá-la em paz. Mas ela vai insistir e vai conseguir. Haidar fica comovido com as palavras dela. Meleque vê a foto que tirou com Zeynep no parque e a chama de mãe. Depois de ver os resultados do exame de Zeynep, o médico disse que não há nenhum perigo, nem que ela possa ter uma paralisia. Eles só vão ficar controlando e nada mais. Zeynep fica muito feliz. Sengiz diz a Sule que está indo para Bandirma. Sule pergunta o que ele vai fazer lá. Sengiz diz, vou salvar a nossa vida, minha princesa. Nem espera que eu não vou voltar para dormir. Até mais. Sule diz a Meleque que conseguiu seu trabalho de volta.
Ali ajuda Duru a conseguir trabalho no jornal. Da rodoviária, Sengiz liga para seu amigo de Bandirma e diz que já está indo para lá. Randir diz que não conseguiu dinheiro para ele. Sengiz se lembra de que Sully disse que conseguiu dinheiro com a mãe dele e decide ir atrás dela em Adapazari. Sânia fica surpresa ao ver Sengiz em sua casa. Sengiz diz à mãe que está precisando de 1,5 milhão para hoje mesmo, é urgente. Sânia diz que não tem dinheiro. Sengiz pergunta de onde saiu então aqueles 8 milhões que ela deu para a mulher dele. Sânia diz que não deu nada para Sully. Furioso, Sengiz diz: Sully, maldita Sully, quem é que tá te dando dinheiro? À noite, Sully está no restaurante Haidar se preparando para subir no palco e diz que ele vai ver que fez o certo ao lhe dar uma nova oportunidade. Haidar diz que é o que espera e deseja boa sorte para ela. Sully liga para Zeynep, diz que vai cantar agora e pergunta por que ela não vai ver a artista famosa que ela é. Sully diz que ela pode ir com o delegado que vai reservar uma mesa para eles. Zeynep diz que já estão indo para lá. Sengiz chega em casa gritando por Sully. Enfurecido, ele diz a Melek: Cadê a sua mãe? Cadê aquela vagabunda, traidora, mentirosa, hein? Agora você vai conhecer quem é o verdadeiro Sengiz. Melek fica aflita. Sengiz diz para ela falar para a mãe que ela tá cavando a própria cova e sai. Ai, se eu ver Sengiz saindo. Entra na casa e encontra Melek chorando muito. Zeynep e Sinan chegam ao restaurante de Haidar. Sully está cantando. Ao terminar a música, todos aplaudem ela. Sengiz entra nesse momento. Sully fica surpresa ao ver ele. Sengiz se aproxima dela dizendo: Você já era sua maldita, e dá um tapa na cara dela. Zeynep se coloca entre eles e manda Sengiz parar. Sengiz fica encarando ela furioso. Sinan dá um murro na cara dele, fazendo cair, e os seguranças o seguram. Zeynep ampara Sully. Sengiz chama Sully de maldita e diz que vai acabar com ela. Todos eles já eram. Já em casa, Zeynep diz a Sinan que sabia que a Sully mentia quando dizia que eles estavam bem. Quem que pode viver em paz com Sengiz? Ele bateu na cara da coitada, sem dó nem piedade. Zeynep diz que amanhã cedo vai dar queixa na vara da família. No dia seguinte, Sengiz chega em casa e Sully pergunta se já soltaram ele. Sengiz diz: Pois é, minha amada esposa mandou, eles me prenderam. E o patrão da minha esposa, o tal herói desgraçado, deu queixa. Maravilha, né? Agora vou ter que ir lá no tribunal me defender. Mas antes, vai rolar o acerto de contas. Sengiz manda Melek pegar o irmão e sumir dali. Melek não quer sair, mas Sully diz que tá tudo bem, para ela pegar o irmão e ir lá para a vizinha. Melek sai com Hassan. Sengiz pega sua faca. Melek para ao escutar a mãe dizendo: Tudo bem, você quer me matar? Anda, mata logo, Sengiz, mata. Sully diz que é a idiota que salvou ele e não deixou ele ficar na cadeia e não aguenta mais essa história. Ele sempre ferra com a vida dela e depois volta para ela perdoá-lo. Sully diz que sempre quer ajudá-lo e o perdoa por tudo, até naquela vez que ele tentou matar sua filha deixando uma geladeira. E o perdoou também quando foi estuprada e ele não fez nada. O Nekme abusou dela e ela ficou calada. Sengiz pergunta o que o Nekme fez com ela. Sully diz que o Nekme fez as piores coisas que ele pode imaginar e pergunta se ele vai dizer que não sabia. Sully diz que não aguenta mais sofrer, já cansou de ser idiota e por isso ele pode matá-la logo, porque nem coração ela tem. Sengiz diz: Repete, o que o Nekme fez com você? Aquele menino Hassan. É o filho do Nekme? Sully diz que ele tá louco, não pode falar isso do filho. Sengiz sai de casa. Zeynep fala com o diretor da unidade de apoio à criança e pergunta se não podem fazer nada pela segurança das crianças e da mãe delas. O diretor diz que vai pedir para alguns amigos ir lá dar uma olhada e ver como eles estão. Sully fica surpresa ao receber a visita da rede de proteção às crianças. A psicóloga diz que estão ali para ver como os filhos dela vivem e pergunta se podem entrar. Sully permite que eles entrem. O homem pergunta a Melek se ela vai na escola. Melek mente, dizendo que sim. O homem pergunta se ela está doente.
Meleque diz que não, ela e o irmão estão muito bem. A psicóloga pergunta por que então ela não foi para a escola. Sule diz que na escola da filha as crianças podem escolher um dia na semana para não ir e Meleque escolheu ficar em casa naquele dia. Sengiz diz a Elias que vai matar o Necme, vai fazer picadinho daquele maldito. A psicóloga e o homem dizem a Sule que ela pode entregar os filhos aos cuidados do Estado, que vai ser melhor para todo mundo. Aí ela trabalha, consegue uma nova qualidade de vida, um lar bom para eles e quando tiver melhor, pode pedir a guarda deles de volta. Sule se recusa dizendo que os filhos estão bem. Chama eles de descarados e diz que só vão levar os seus filhos por cima do seu cadáver. Sule vai para o quarto e Meleque sai. Ela escuta quando o homem diz à psicóloga: "Você viu como as crianças estão? Zeynep estava certa." O homem vê Meleque e pergunta se ela quer falar com eles. Meleque pergunta se eles prometem que ela e o seu irmão vão ficar juntos no abrigo. Elias diz a Sengiz que se fosse com ele, já teria acabado com o Necme, teria dado uma coça nela e até teria ganhado uma graninha. Sengiz pergunta como que pode fazer isso. Elias diz para venderem o Hassan. Sengiz pergunta como e vender para quem. Elias diz que é molezinha. Zeynep chega à loja de Gonu. Gonu diz que a senhora Zeynep está dormindo e ela deve ter ido lá para falar com ela. Zeynep diz que não, que foi vê-la. Zeynep diz que sabe que passou dos limites e sente muito, e acabou percebendo que ela não mentia sobre a turma e não tinha como contar para ela. Zeynep diz que no final sabe que ela só quis proteger a turma e o Hassan, como sempre fez. Gonu diz que fica aliviada porque vê que ela não está mais zangada com ela. Zeynep diz que também queria estar mais aliviada, mas acha que as coisas voltaram a ser como antes. Gonu pergunta o que houve. Zeynep diz que se conseguissem fazer a Sule entregar a turma e o Hassan, eles não seriam colocados em adoção e não seriam separados. Gonu diz que a Sule nunca aceitaria isso. Sule liga para Zeynep perguntando o que aqueles homens fizeram com a filha dela porque ela não está ali. Zeynep diz que a Meleque não está com ela e pergunta se ela não está na casa da vizinha. Irritada, Sule diz: "Agora você vai mandar em mim, é?" E desliga o telefone, chamando ela de boboca. Sule deixa o filho sozinho na cama e sai. Preocupada, Zeynep diz a Gonu que não entendeu o que está acontecendo. Alguém bate na porta e Gonu diz que vai ver quem é. Ela fica surpresa ao ver Meleque aos prantos e pergunta por que ela está chorando. Meleque pede ajuda dela, dizendo que vão tirar o seu irmão. Zeynep se aproxima delas, chamando Meleque de turna. Meleque diz para Zeynep não tocar nela e que isso é tudo culpa dela. Sule não encontra Meleque na casa de Aysel e diz que com certeza foi a Zeynep que roubou ela. Sule volta para casa, vê Sengiz com o filho e pergunta o que ele está fazendo. Sengiz diz: "Pegando aquilo que é meu." Meleque sai correndo da loja de Gonu e Zeynep e ela vão atrás dela. Meleque consegue despistar Zeynep e se esconde. Zeynep fica aflita por não encontrá-la. Sengiz diz a Sule que tudo que ela sabe é dar os bastardos dela para ele, para que ele os alimente. Cara escroto, nojento, os infernos. Esse infeliz nem trabalha, cafetão imundo. Elias liga para Sengiz e diz que tá tudo certo com aquele cara. O cliente já tá pronto. Sule pega Hassan enquanto Sengiz conversa com Elias sobre a negociação. Eles combinam de se encontrar em 2 horas. Furiosa, Sule diz a Sengiz que se ele fizer alguma coisa com o filho, nunca mais vai ter paz. A consciência dele nunca mais vai ficar tranquila. Sengiz diz que é ao contrário, vai viver tranquilamente graças àquele moleque e que ela nem pensa em fugir com aquele menino ou vai matar os dois. Zeynep sai à procura de turna. Meleque volta para casa. Aysel diz que a mãe dela estava procurando e a senhora Gonu também ficou preocupada e pergunta o que foi. Meleque diz que não aconteceu nada. Escuta Hassan chorando e vai vê-lo. Sule diz que até que enfim ela voltou para casa e pergunta para onde ela tinha ido. Meleque diz que o irmão estava dormindo e ela foi caminhar. Meleque vê Sule com uma mala pronta e pergunta para onde vão. Sule diz que ela, para lugar nenhum.
Gonu diz a Zeynep que Aisel avisou que viu a Turna entrando em casa. Zeynep diz que precisa ver a Turna. Ela acha que ela está tentando tirar o irmão dela e não aguenta ver ela olhando assim com tanto ódio. Gonu pede para Zeynep ser paciente, deixar a Turna ver que ninguém quer tirar o irmão dela, que ela se acalme um pouco e depois explica tudo. Sule manda Meleque dar tchau pro irmão rápido. Meleque pega Hassan e chorando diz que a mãe não pode levar ele e pergunta para onde ela está levando ele. Sule diz que vai levá-lo para um abrigo, não pode cuidar dos dois, não aguenta mais. Meleque pede para ela não fazer isso e pergunta se é por causa da professora Zeynep. Porca imunda, Sule diz que é culpa dela sim, aquela professora é culpada por tudo. Meleque implora para Sule não levar o irmão, mas não adianta. Sule sai levando o filho com ela. Sengiz e Elias estão no hotel e combinam com o homem sobre a venda do filho dele. O homem diz que dará metade do dinheiro e o resto depois que nascer. Sinan está trabalhando na área de segurança do hotel e vê pela câmera Sengiz, Elias e o traficante. E imediatamente ele sai atrás de Sengiz e pergunta o que ele está fazendo, porque está com aquele cara. Sengiz diz que não deve explicação para ele. Sinan jura que ele vai pagar se acontecer alguma coisa com aquelas crianças. Sengiz o enfrenta e pergunta o que é que ele vai fazer. Sinan diz que se vê ele outra vez com aquele traficante de crianças, Sengiz o interrompe, o chamando de ex-delegado. Manda ele se preocupar com a esposa sequestradora de criança e o ameaça. Sinan diz que se ele pensa que pode prejudicá-lo, espera que ele aguente as consequências. Sengiz não diz mais nada e vai embora. Sinan vai até a delegacia conversar com Yaner. Ele diz que nada pode acontecer com as crianças e tem certeza de que o Sengiz vai vendê-las. Yaner diz que vai ficar atento. Aquele traficante de crianças está no radar deles e agora também seguirão o Sengiz. Sengiz volta para casa e pergunta a Meleque onde que está a mãe dela e o Hassan. Meleque diz que não sabe. Sule chega sozinha. Sengiz pergunta o que ela fez com o menino. Cadê ele? Sule manda Meleque ir para o quarto e fechar a porta. Sule diz a Sengiz que deixou o menino num abrigo. Furioso, Sengiz diz que agora vai matar ela. Sule diz para ele parar de gritar e diz que levou Hassan para o abrigo para ele não vender o próprio filho. Sengiz diz que ela e suas malditas mentiras não pode jogar aquele maldito moleque para cima dele. Meleque está escutando tudo. Sule diz a Sengiz que já disse que o menino é filho dele. Sengiz diz que ela vai ver o que ia sofrer se não trouxer esse moleque imediatamente. Vai matá-la. Zeynep diz a Duru que não importa o quanto a Turna fique brava, não vai desistir dela. Ela é sua filha e vai ganhar o coração dela de novo. Sule diz a Meleque que o irmão dela não vai voltar nunca mais e é melhor ela ir aceitando essa realidade. Meleque pergunta por quê. Se o Sengiz também quer, por que o Hassan não volta? Sule diz que ele não quer assim, ele quer para outra coisa. Meleque diz que ama muito o irmão e se ela não trouxer o Hassan de volta, ela também vai embora dali. Sule diz que já chega e não quer nunca mais escutar o nome do Hassan. Meleque diz, tá bom, então eu não vou olhar mais na sua cara enquanto o Hassan não voltar. Nunca mais. Você não tem mais filhos, você vai ficar sozinha. Eu não sou sua filha e nunca mais vou olhar na sua cara. E nunca mais vou te chamar de mãe. Elias liga para Sengiz e diz que eles têm um problema porque o Nuri ligou e falou que o negócio não vai rolar. Sengiz pergunta como assim. Elias diz que Nuri foi preso e interrogado hoje. Deve estar com medo. Karide diz a Gansi que o que fez para proteger a filha acabou sendo algo que destruiu ela e vai conversar com a Zeynep sozinha. Gansi pergunta por quê e diz que cometeram esse erro juntas. Ela sabia a verdade desde o começo. Karide diz que quem contou a mentira foi ela e a responsabilidade é sua. E a Zeynep nunca vai saber que ela e o Sinan sabiam. Atormentado pela culpa, Sinan revela a Zeynep que sabia que a Turna estava viva há meses. Chocada, Zeynep diz que acha que não entendeu e pergunta como assim ele já sabia há meses. Sinan diz que queria contar para ela, mas não sabia como. Zeynep pergunta como alguém poderia esconder uma coisa assim. Se ele não viu tudo que ela sofreu todos esses meses, como ele pôde fazer isso? Zeynep diz que queria entendê-lo, mas não sabe se consegue. Ela continua.
Você não quer me dividir com a turma, né? Você estava com medo de que eu não me casasse com você se eu encontrasse a minha filha. Sinan pede para ela escutá-lo. Zeynep diz: você teve dias e noites para me contar a verdade e agora quer que eu deixe você falar? Eu perdi a minha filha por seu silêncio. A pessoa que eu mais amo nesse mundo é a Turna e agora ela me odeia pelo seu silêncio. Como foi capaz de fazer isso comigo? Não consigo acreditar como foi egoísta. Sinan diz que ela já disse tudo o que queria dizer e vai embora. Zeynep diz que é boa ideia. Sinan sai e ela tira a aliança. Sengiz está escondido na frente da empresa de Nekmi e vê ele saindo. Sengiz jura que vai matar todos eles. Pega um táxi e começa a seguir o carro de Nekmi. Nekmi vai para um bar. Ele deixa a mulher na mesa, diz que já volta e vai para o banheiro. Sengiz coloca a faca no pescoço de Nekmi e diz para ele falar o seu último desejo, que não sabia que estava sendo o pai de um filho dele e agora ele já era. Nekmi pergunta do que ele está falando. Sengiz diz que está falando da Sule, da sua esposa. Acabou de descobrir o que ele fez com ela. Ele engravidou a esposa dele e agora vai direto para o inferno, maldito. Nekmi pergunta de que filho ele está falando e diz que é impossível, não pode ter filho, sempre foi infértil. Sengiz diz que ele tem filhos da sua altura. Nekmi diz que eles não são seus filhos, são sobrinhos. Ele adotou os filhos do irmão. Sengiz pergunta se então o menino que está criando não é mesmo dele. Morrendo de medo, Nekmi diz que não, que pode fazer o teste e dá muito dinheiro para ele. Sengiz pega o dinheiro e sai, dizendo que isso ele realmente não esperava. No dia seguinte, Sule pergunta para onde Melek está indo. Fria, Melek diz somente que está indo para a casa da senhora Aysel e sai. Zeynep vai para a casa da mãe e diz a Gansi que vai se divorciar do Sinan. Surpresa, Karide pergunta se escutou direito o que aconteceu. Zeynep diz que a mãe escutou bem. O Sinan sabia que a Turna estava viva e decidiu não lhe contar. Gansi e Karide ficam sem graça. Zeynep diz que tudo que viveu naquela casa parece mentira e pergunta se pode ficar ali um tempo com elas. Gansi diz que é claro que sim e pede para ela ir para o quarto descansar, que mais tarde conversam com calma. Zeynep agradece elas por tudo e se retira. Karide diz a Gansi que não pode permitir que o pobre Sinan assuma toda a culpa. Gansi tenta convencer a mãe a não contar nada para Zeynep agora, dizendo que o Sinan já está fora da jogada e se a Zeynep perder ela vai ficar muito mal, que ela não deixa a Zeynep sozinha nesse momento. Melek vai ao abrigo procurar pelo irmão. A secretária diz que Hassan está no hospital fazendo um controle médico. Melek pergunta se pode ficar esperando ele chegar. A secretária diz que sim. Melek diz que vai esperar no jardim, porque quer ver o irmão chegando. Karide e Gansi foram para o escritório e Zeynep avisa a Ayse que está saindo. Hassan chega ao abrigo. Contente ao ver o irmão, Melek corre até ele, o enche de beijos e diz para ele não ficar com medo que ela está ali. Depois, Melek conversa com a professora do abrigo. Ela chora, diz que sente falta do irmão e quer ficar um pouquinho com ele. A secretária e a professora ficam comovidas e permitem que ela fique brincando com o irmão no jardim. Melek diz ao irmãozinho que sentiu falta dele. Hassan sorri para ela. A professora está à distância observando os dois, mas logo depois ela entra com algumas crianças e uma mulher. Melek aproveita que não tem mais ninguém por perto e foge com o irmão. Sengiz volta para casa e pergunta a Sule por que ela chamou o bebê de Hassan. Ele diz que é um nome lindo, gosta do nome Hassan. Sule pergunta como é que pode convencê-lo que o filho é dele. Sengiz diz que já sabe, não precisa. Sule pergunta por que ele não acreditou nela, se acha que ela teria filho de outro homem, que ela ia colocar um bastardo no mundo. Sengiz diz, ninguém vai chamar o meu filho de bastardo. Se chama Hassan, meu filho, né? Sule tranqueira diz que tá bom. A professora avisa o diretor do abrigo que Melek e Hassan não estão no jardim e pergunta o que fazem. O diretor manda chamar a polícia. 2 policiais chegam à casa de Sule. Sengiz abre a porta e o policial pergunta se o filho dele está ali. Sule diz que não, ele está no orfanato e pergunta o que foi. Aysel vai passando, vê os policiais e pergunta se aconteceu alguma coisa grave.
O policial diz que Sula e Sengiz terão que acompanhá-los porque o Hassan não está no orfanato e terão que ir para a delegacia. Sula diz para dizerem onde está o seu filho e por que eles têm que ir para a delegacia. Sengiz pergunta cadê o filho. O policial diz que darão mais informações na delegacia. Ice vê Sula e Sengiz saindo com os policiais. Na delegacia, Sengiz diz que é certeza que a idiota da Zeynep está por trás disso de alguma forma. Ele dá de cara com Sinan e diz: eu não falei que a Zeynep estava metida nisso? Aqui está a prova. Sula diz para Sinan falar para aquela Zeynep que ela tem que deixar os seus filhos em paz ou ela vai ver. Sinan não diz nada e faz sinal para os policiais levarem eles. Sengiz diz: isso não acabou aqui não, ex-delegado. Você ainda vai pagar caro por isso. Yana e Sinan vão para uma sala acompanhar o interrogatório de Sula e Sengiz. O policial diz a Sula que a filha dela levou o irmão do orfanato e pergunta se ela sabe para onde eles podem ter ido. Ice avisa Gonu sobre Sula e Sengiz. Angustiada, Gonu diz à senhora Zeynep que a Turna e o irmão sumiram e a polícia está procurando os dois. A senhora e Gonu desconfiam de que Zeynep esteja por trás disso. Sengiz diz ao policial que tudo isso deve ter acontecido por causa da esposa do ex-delegado Sinan e tem certeza de que ela os sequestrou. Sula diz que tem certeza de que foi Zeynep, ela era professora da sua filha. Sengiz diz que Zeynep ainda fica zanzando pela casa deles, é uma louca maníaca. Sula pergunta por que os policiais não interrogam Zeynep primeiro e onde é que estão as crianças. E diz que eles não têm nada a ver com isso. Yana diz a Sinan que terão que ligar para a senhora Zeynep e pedir o testemunho dela. Sinan não consegue falar com Zeynep, então ele liga para Kahid, conta que a Turna e o irmão sumiram e agora a Zeynep tem que ir à delegacia para dar um depoimento. Kahid diz que vai achar a Zeynep e aí vai com ela. Gonu liga para a Zeynep, mas não consegue falar com ela e fica muito preocupada. Ela liga para Kahid. Kahid diz que já está sabendo, vai falar com a Zeynep agora e elas vão para a delegacia. Kahid não encontra a Zeynep no quarto e pergunta a Ice se ela viu. Ice diz que Zeynep saiu de casa logo depois que ela foi para o escritório. Zeynep chega. Kahid pergunta onde que ela estava. Zeynep diz que a mãe parece preocupada e pergunta o que foi. Kahid diz que por um momento pensou que... e conta que a Turna e o irmão desapareceram. Zeynep fica sem reação. Enquanto isso, Melek diz ao irmão que já chegaram. Aquela é a casa do filho da senhora Aysel. Pegou as chaves escondidas, que estavam penduradas. Sabe que não devia fazer isso, mas como é uma urgência, acha que está tudo bem. Melek diz que eles vão ficar escondidos ali um tempinho. Zeynep e Kahid chegam à delegacia. Zeynep diz à mãe que passou rápido pelo orfanato e voltou logo, mas não sabe o que teria feito se tivesse visto a Turna e o irmão dela lá. Talvez teria pegado os dois. Sinan pergunta como que Zeynep tá. Zeynep não responde e evita olhar para ele. Ela pergunta à mãe onde é que vão pegar o seu testemunho. Sinan acompanha elas até a sala do inspetor. Kahid diz ao inspetor que a última vez que Zeynep viu Melek foi na casa da Gonu Aslan ontem de manhã. O inspetor diz que foram até a casa de Zeynep e a casa da mãe dela, mas não encontraram nada relacionado às crianças naqueles lugares. Mas devido ao crime que ela cometeu há alguns anos atrás, é a principal suspeita. Zeynep disse que não faria nada com essas crianças, não sequestrou elas. O inspetor disse que ela nunca poderá adotar Melek aqui já ilegalmente. Melek dá comida para o irmão e diz que sempre vão ficar juntos. Melek diz que não sabe como Sula pôde levar ele até lá, como ela pôde desistir assim dele. Até a professora Zeynep queria separar eles, e é por isso que não vão contar para ninguém onde estão. Ao ver Zeynep, Sula vai caminhando em direção a ela dizendo: eu vou te matar, sua maldita, eu vou te matar, sua vagabunda. Kahid e Sinan seguram ela. Sula continua acusando Zeynep. Zeynep não diz nada, fica só encarando ela com muita raiva. Yana manda os policiais levarem Sula e Sengiz para fora. Sinan pergunta se Zeynep está bem. Zeynep diz: para de me perguntar isso, eu não estou bem. E chama a mãe para ir embora. Sengiz e Sula voltam para casa à noite.
Sengi diz que não é tão ruim, eles estão sozinhos. Sule diz que odeia tanto aquela mulher. Sengi diz que odeia ela 1000 vezes mais. Cretina imunda, Sule diz que nunca entendeu o que as pessoas veem naquela mulher idiota e lambisgoia. Todo mundo defende ela. O que o delegado viu nela e ainda se casou pra quê? Onde é que tem cabimento? Ela é feia. Sengi diz que essa Zeynep achou um jeito de confundir a Meleque de novo. Zeynep diz à mãe que amanhã vai dar entrada no divórcio. Confiou no Sinan, mas ele mentiu para ela e a traiu. Zeynep diz que não consegue nem olhar na cara dele. Acabou. Gansa e Carride ficam só ouvindo caladinhas. Ali encontra Sinan em um bar e diz para beberem juntos. Ali diz que sabe que a dona Carride mentiu primeiro. Até chegou a montar o quebra-cabeças, mas está faltando uma peça delas. E pergunta por que ele concorda em seu bode expiatório se sabia que ia perder a Zeynep, confessando. Ali diz que ele não devia ter feito isso. Sinan pede para ele guardar tudo o que sabe para si mesmo e diz que se ele tiver algum respeito pela Zeynep, vai ficar de boca fechada. No dia seguinte, Meleque diz a Hassan que vão procurar alguma coisa para comer. Sule quer que Sengi saia com ela para procurar pelos filhos. Sengi diz que tem mais o que fazer e sai. Meleque vai para o parque com Hassan. Aisel vê que a chave da casa do filho sumiu e vai até lá com um chaveiro, que abre a porta para ela. Aisel encontra um bico e chega à conclusão de que Meleque e Hassan estavam ali. Meleque ajuda uma mulher a vender flores no parque e consegue dinheiro para comprar comida para ela e Hassan. Sule chega à casa de Carride perguntando pela filha dela. Carride diz que Zeynep não está. Sule manda Carride sair do meio e entra, chamando por Zeynep e Meleque. Sule grita por Zeynep, a chamando de maldita, manda ela aparecer logo. Carride diz a Sule que também querem que encontre os filhos dela. Sule diz: que tipo de plano você inventou dessa vez, hein, velha coroca? Hã? Você acha que eu não sei do que você é capaz? Quem é que tá ajudando a Zeynep? Zeynep chega e pergunta o que aconteceu. Sule diz que quer que ela devolva os seus filhos. Zeynep nega que esteja com eles. Sule continua acusando ela e a ameaça. Carride manda Sule sair da sua casa agora ou chamará a polícia. Sule diz que se Zeynep ainda tiver um pingo de juízo, é melhor ter muito medo dela e vai embora. Meleque e Hassan chegam na casa do filho de Aisel. Ela abre a porta e fica surpresa ao ver Gonu e Aisel. Gonu dá comida para eles e pergunta o que Turna acha de irem para a casa dela. Gonu diz que não vai deixá-la sozinha. Zeynep está angustiada por não saber nada sobre Turna. Turna aceitou ir para a casa de Gonu e a senhora Zeynep brinca com ela e Hassan. Gonu liga para Zeynep e conta que a Turna e o irmão dela estão com ela. Zeynep diz que está indo para lá agora. Gonu pede para ela não ir, pois prometeu para a Turna que não contaria para ninguém. Zeynep pergunta como que as crianças estão. Gonu diz que bem, ela não precisa se preocupar com nada, pode ficar tranquila, e pede para ela não contar para ninguém. Zeynep diz que não vai contar. Ela fica feliz e aliviada por saber que Turna e Hassan estão bem. No dia seguinte, a senhora Zeynep escuta Gonu falando com Belkis por telefone e pergunta o que ela está fazendo. Gonu diz que vai tirar as crianças dali porque elas precisam de ordem e tranquilidade. A senhora pergunta se Gonu acha que é fácil ser fugitiva. Gonu diz que sabe que é muito difícil, mas o que mais pode fazer? Não tem escolha. Se não fizer isso, a Zeynep fará. Se jogará no fogo sem pensar. A senhora diz que terão que pensar em outra opção. Gonu diz que marcou um encontro com Zeynep e se a Turna acordar antes dela voltar, que a senhora diga que ela foi ao mercado. Gonu conta para Zeynep o que decidiu. Diz que vai ligar para ela de todos os lugares que estiver e contará como as crianças estão. Gonu diz que a Turna precisa de um pouco mais de tempo até elas poderem se ver. Zeynep diz que a coisa mais importante para ela agora é saber se a Turna está em segurança. Sente tanta falta dela, vai ficar triste, mas tá tudo bem. Saber que eles vão estar com ela é o suficiente. Zeynep diz que gostaria de se despedir da Turna antes deles irem embora. Turna pede para a senhora Zeynep contar outra história para ela. A senhora aproveita e com jeitinho, como se estivesse contando a história de uma princesa e sua filha, ela fala
tudo o que aconteceu, desde o momento em que Zeynep ficou doente, até fazerem ela acreditar que ela havia morrido. A senhora diz a Turna que as mães, aconteça o que acontecer, nunca podem esquecer seus filhos. Turna diz que já sabe o resto da história. Ela não precisa mais contar. E vai ver o Hassan agora. Gonu liga em casa e diz à senhora Zeynep que está voltando para a loja com a Zeynep. A senhora diz, sim, venham, tem algumas novidades para contar. Agora escuta. Sinan sai da empresa e ao entrar no carro é surpreendido por Cengiz, que o ameaça com uma faca, dizendo que os papéis mudaram e agora é ele quem dá as cartas. Cengiz diz que vão dar uma voltinha por aí e manda ele dirigir. Zeynep e Gonu chegam na loja. Melek ouve a voz de Zeynep e para, escutando atento o que ela diz. Zeynep faz o que a senhora Zeynep combinou com ela e Gonu. Zeynep diz a Gonu, eu não tenho ideia de onde a Turna está, mas eu sei que está tudo bem. Eu posso sentir isso no meu coração. Turna se aproxima da escada. Zeynep diz a Gonu que sabe que a Turna está chateada, está com raiva e também não quer vê-la. Ou talvez até a odeie, mas tudo bem. Contanto que ela esteja feliz, ela pode aceitar, se ela estiver bem. Turna fica parada na escada, onde Zeynep e Gonu não a veem. Zeynep continua. Mesmo que ela não esteja comigo, saber que ela está a salvo, saber que ela está bem, é o suficiente para mim. Embora a gente esteja tão distante, ela ainda é minha filha. É a razão de eu respirar e de viver também. Turna chora muito. Zeynep fica angustiada por ela não aparecer e continua. Se um dia ela puder me perdoar, se ela puder me chamar de mamãe de novo e disser que precisa de mim, ou se ainda houver uma pequena possibilidade, eu estou disposta a lutar contra tudo e todos. Eu nunca vou desistir da Turna e nem deixar de amá-la. Ela é minha vida, é tudo. Turna continua chorando, mas não vai até ela. Zeynep fica arrasada e diz que agora é melhor ir. Desolada, Zeynep diz baixinho para Gonu que não adianta e sai da loja. Nesse momento, ela escuta Turna a chamando de mãe. Ela se vira emocionada e Turna diz, não vai, mãe. Zeynep chora e sorri ao mesmo tempo. Feliz, ela diz o nome da filha e abre os braços. Turna corre para os braços dela e a abraça. Gonu presencia tudo emocionada. Turna chora abraçada à mãe. Zeynep diz que ela é o seu coração, sua vida e a chama de meu amor. Turna diz, mãe, eu senti tanto a sua falta. Mãe, por favor, nunca mais me deixe. Eu não quero ficar sem você. Zeynep diz, eu nunca vou te deixar de novo. Eu nunca te deixei, na verdade, minha filha. Olha, você vai entender quando chegar a hora. E olha só, muitas coisas ruins aconteceram, muitas, e é por isso que nos separamos. Mas na verdade eu nunca te deixei, meu bem. Eu nunca poderia te deixar, meu amor. Você é minha filha. Turna diz, mamãe, minha mamãe querida. Sinan se recusa a sair do estacionamento e manda Cengiz dizer qual é o problema. Cengiz diz que só tem um problema e é eles. Sinan consegue se livrar das garras dele, dando uma bela cotovelada na cara dele e o tira do carro. Sinan coloca a faca no pescoço dele e diz, acho que você me confundiu com o lixo do seu mundo, né? Achou que poderia puxar uma faca, colocar no meu pescoço e eu te pediria desculpas? Eu passei a minha vida lidando com ratos como você. Você mexeu com o cara errado, no dia errado. Você me ouviu? Sinan dá um empurrão nele e manda ele desaparecer da sua frente. Cengiz diz que não é a última vez que o delegado vai ver ele. Sinan diz, confia em mim, Cengiz. Você não vai querer me ver de novo, acredite. Zeynep e Turna permanecem grudadas, uma fazendo carinho na outra. Zeynep pergunta se o Hassan sempre dorme tanto. Turna diz que sim, ele é muito dorminhoco. Gonu diz que o Hassan acordou e está nos braços da senhora Zeynep. Turna vai ver o irmão. E Gonu pergunta a Zeynep o que farão agora com a Belkis. Turna diz a Hassan que a sua mãe está ali e ela nunca vai abandonar eles. A senhora Zeynep diz que é claro que não, ela nunca a abandonou. Zeynep diz a Gonu que a Belkis está fora de questão agora. Ela não pode deixar a Turna agora. Gonu diz que se a polícia encontrar a Turna com ela, ela vai para a cadeia de novo. Zeynep diz que vai pensar melhor no caminho. Turna escuta, se aproxima dela e diz, não me deixa, mãe, você prometeu.
Zeynep a abraça e diz que é claro que não vai deixar ela. Acabou de reencontrá-la. Como poderia fazer isso? Turna diz que então eles não vão voltar. Vai ficar com ela. Sule começa a bater na porta e grita para abrirem. Elas se assustam e Zeynep diz que a Sule as encontrou. Gonu manda elas irem se esconder no quarto. Turna pede para a mãe pegar o Hassan, enquanto ela pega as coisas delas no sofá. Zeynep pega Hassan e eles se escondem em um quarto. Sule grita para abrir aquela maldita porta ou ela vai ter que quebrar. Gonu abre e pergunta por que o escândalo. Sule entra, perguntando cadê os filhos e diz que sabe que eles estão ali. Gonu pergunta se ela está vendo algum filho ali e pede para ela ficar calma. Sule diz que não vai ficar calma e invade a casa. Turna e Zeynep ficam apreensivas. Gonu diz que Sule está sendo muito impulsiva. Sule diz que está atrás dos filhos e não vai ficar sendo educadinha agora, e grita por Melek. Gonu diz que vai chamar a polícia. Arrogante e nojenta, Sule diz que ela pode ligar para a polícia. É bom que eles a ajudam a procurar, porque ela não está achando sozinha. Sule abre a porta do quarto onde Gonu mandou Zeynep se esconder com Turna e Hassan, mas não vê ninguém. Eles estão escondidos atrás da porta, bem quietinhos. Felizmente, Hassan não faz nenhum barulho. Gonu fica muito tensa. Sule se afasta da porta do quarto. Diz que Zeynep e os filhos estão escondidos. Gonu sabia que ela ia procurá-los. Gonu pede para ela se acalmar. Sule diz que não vai se acalmar e vai destruir aquela casa se for necessário. A senhora Zeynep perde a paciência e diz: já chega, mais cuidado com as suas palavras. Você está gritando como uma louca dentro da nossa casa. Em vez de gritar aqui, seria bom se você pensasse por que fugiram. Sule diz: vocês são 3 gerações de gente maldita e louca. Quem foi que te chamou para conversa, hein, velhota? Pensa em você, sou eu que quero explicações. A senhora Zeynep diz: nós não temos que dar ou pedir explicações de pessoas como você. Primeiro você deveria cuidar de responder a si mesmo. Já chega. Agora andando, vá procurar os seus filhos em outro lugar. Sule diz que tá bem, não tem que aguentar isso e sai da casa. Zeynep e Turna continuam quietinhas. Fora da loja, Sule diz a Gonu: a Zeynep nunca vai ficar com eles ou eu não me chamo Sule. Você entendeu, sua mentirosa? Gonu fecha a porta dizendo: eu entendi. Eu não tô acreditando que tenho que lidar com essa mulher. Sendiz entrega o dinheiro para Armet e formaliza a sua sociedade com ele. A senhora Zeynep fica com Hassan, enquanto Turna fica no colo da mãe, sentindo muito medo ainda. Zeynep diz para não ter medo. Tá com ela, ninguém pode separá-las de novo. Gonu chama Zeynep para conversar. A senhora Zeynep chama Turna para ajudá-la com o irmão. Gonu teme que Sule vá à polícia e pergunta a Zeynep o que vão fazer. Zeynep diz que a única opção seria encontrar uma família confiável que pudesse adotar a Turna e o Hassan e assim elas poderiam estar com a Turna. Gonu diz que ela está certa, mas não é tão fácil encontrar uma família e pergunta o que ela vai fazer com as crianças até lá, se pretende levá-los para Sule. Zeynep diz que sim, o que mais pode fazer, mas não hoje, não essa noite. Embora eles não possam ficar ali, porque a Sule pode aparecer com a polícia dessa vez. Zeynep diz que teve uma ideia, mas vai ver primeiro se vai dar certo. E liga para uma amiga. Depois, Zeynep diz a Turna que ela e o Hassan vão ficar com ela na casa de uma amiga aquela noite. Feliz, Turna corre para os braços dela. Sinan chega em casa e se depara com Sule, que pergunta se a esposa dele está escondida ali com os filhos dela. Sinan pergunta se ela e o marido combinaram. Agora estão baixando a guarda. Sule pergunta que história é essa e diz que está falando da Zeynep. Sinan diz que a Zeynep não mora mais ali. Sule pergunta como é que vai saber se ele está dizendo a verdade. Sinan diz que ela pode ver se quiser. Sule não vai, mas diz que se aquela mosca morta estiver com os filhos dela, dessa vez vai fazer com que ela apodreça na cadeia. Que ele diga isso para a mulherzinha dele. Gance liga para Zeynep. Diz que está prestes a enviar os papéis do divórcio para Sinan e pergunta se ela não quer pensar sobre isso melhor. Zeynep diz que não tem que pensar em nada. Quanto antes, melhor vai ser. Ela não pode continuar casada com alguém que mentiu para ela, especialmente sobre a Turna. Zeynep diz que vai passar a noite na casa de uma amiga para se distrair um pouco. Gance pergunta quem é. Zeynep diz que ela não conhece, é uma amiga do trabalho. A senhora Zeynep diz para Zeynep dar notícias para elas.
Zeynep diz para ela e Gonu não se preocuparem, que se eles estiverem juntos, estarão bem. E sai, com Turna e ração.